Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Indubitavelmente, nas páginas do Evangelho de Jesus, é que temos colhido grandiosa inspiração para a nossa vida terrestre, para nortear os nossos passos e dar conta, tanto quanto nos seja possível, dos grandes enigmas que povoam muitas vezes com sombras a nossa intimidade. E no seio dessa boa nova, destacamos uma expressão de Jesus que fez mover-se céus e terra, atiçar o pensamento da ciência e atordoar a filosofia, conforme nos narra o evangelista João, no capítulo 14 de seu texto, versículos que vão de 1 a 3. Apresenta o evangelista o momento em que Jesus Cristo se dirige aos discípulos e lhes diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu me vou a fim de vos preparar o lugar. E se não fosse assim, já vos teria dito. Essas expressões do Novo Testamento têm servido de reflexões para as diversas religiões nascidas do cristianismo. Mas desde antes de Jesus Cristo, a questão das moradas siderais já fazia parte das preocupações dos povos mais remotos. Narra-se que os velhos chineses atiravam com seus arcos flechas incendiárias na direção das estrelas, acreditando que elas estivessem a tal ponto dentro do seu ângulo visual que pudessem ser afetadas por suas setas fumegantes. Não foram poucas as civilizações remotas que teceram loas às estrelas distantes como moradas dos deuses ou como de povos abstratos que procuravam retratar da maneira muitas vezes mais deprimentes. Havia outros povos que viam nesses corpos luminosos que giram no espaço a morada de seres espirituais de alto coturno, de alta hierarquia espiritual, e por isso se passavam a denominar as regiões do infinito como céus desde o primeiro ao 11º, e quanto mais alto fosse o céu, mais elevadas as criaturas que ali vivessem. Mas em nome dessa crença, certamente, muita complicação se erigiu na terra, até o dia em que os notáveis astrólogos, que dariam ensejo no futuro à astronomia e se tornariam astrônomos, passaram a se utilizar de lunetas simplórias, a fim de que pudessem acompanhar o movimento dos nossos satélites, dos corpos que giram em torno da Terra, os outros planetas, e dentre esses satélites, além da Lua,
os meteoros que certamente foram chamados de estrelas, estrelas cadentes, e certa maneira de compreender o que se passava no espaço nos foi trazida pelas primeiras observações dos astrólogos empíricos. A partir do passar desse tempo, quando passamos a adentrar o período científico da astrologia, quando ela se torna astronomia, então as observações do além-terra, do além-planeta, a observação do espaço sideral se tornaria mais fácil, mas as ciências manteriam suas dúvidas acerca da vida ou não nesses globos que giram no espaço. Em todas as épocas, pensava-se nessa questão, algumas vezes com desdém, porque pareciam preocupações religiosas, uma vez que para os materialistas de plantão nada havia além da terra. Mas quanto mais a astronomia ia desenhando no espaço a existência, não apenas de planetas, mas de sistemas planetários, acoplados a sóis, a estrelas, formando sistemas estelares, sistemas solares, e depois a descoberta das galáxias, das nebulosas, aquelas que seriam berços de nebulosas. Quanto mais longe chegavam as nossas observações, graças aos instrumentos que se foram aprimorando, certamente a visão quanto à possibilidade de vida extramundo-terra ia se ampliando, embora o temor da ciência formal em fazer semelhante afirmativa sem que a pudesse demonstrar. Pelos idos da década de 1970, um notável astrofísico inglês tratou de examinar materiais que chegavam incrustados nos bojos dos corpos celestes, ou que eram mandados para o espaço e que adentravam depois a atmosfera terrestre. E ele, então, com sua equipe, examinavam essas calotas dos satélites, os meteoros que chegavam de regiões além da Terra, e depois de examiná-los à exaustão, fazendo as considerações da combustão que haviam sofrido pelas altas temperaturas com que entravam na atmosfera terrestre, tornando-se incandescentes, os meteoros e meteoritos, por isso chamados de estrelas cadentes. E mesmo assim, essas experiências, essas pesquisas fizeram com que surgisse na Inglaterra um livro notável chamado Universo Inteligente. E certamente esse livro trazia nas suas páginas informações curiosas dessas pesquisas realizadas com tudo que vinha do espaço. Descobriu-se que havia partículas de moléculas orgânicas, partes de moléculas orgânicas, que foram chamadas de cianotriacetileno. Certamente, essas partes de moléculas foram ensejando a ciência à época, na década de 1970, materiais suficientes para que fossem montando o mosaico da possibilidade de vida extraterra, até que chegou-se ao ponto de os Estados Unidos da América do Norte, quanto países europeus desenvolvidos,
construírem torres e antenas hipersensíveis, capazes de captar ondas de rádio que viessem de algum corpo sideral para demonstrar a existência de vida inteligente ali. E as pesquisas prosseguem. Nada obstante, quando pensamos na questão da habitabilidade de mundos fora da Terra, somos tangidos pelo bom senso, porque nesta atualidade a astronomia já descreveu a existência de cerca de 100 bilhões de grupos estelares. E nesses 100 bilhões, considerando em torno de cada estrela, que deles fazem parte um conjunto de 3 planetas, já teríamos aí 3 vezes 100 bilhões de planetas. E por estatística, imaginaram a quantidade deles que seria semelhante à nossa Terra e a quantidade que seria bastante distinta da Terra. Naturalmente, deveremos pensar que essa natureza que nós chamamos Deus e suas leis não teria permitido a existência desses bilhões e bilhões de sóis que não vemos sequer a olho nu, se não houvesse para essas estrelas, para esses sóis, uma divina destinação. E por isso, o notável Mestre Nazareno afirma aos seus discípulos: há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas precede essa afirmativa com a conclamação: não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Não nos aturdíssemos com as coisas acontecidas aqui na terra, porque afinal de contas, na casa do Pai não há só terra, há muitas moradas. Eu vou para lá a fim de vos preparar lugar. Se não fosse desse modo, eu já vos teria dito. Acena-nos o Mestre com essa esperança de que a terra não é o princípio e o fim da nossa evolução. Não se turbe o vosso coração. No entanto, Allan Kardec, ao apresentar ao mundo o Livro dos Espíritos, apresenta-nos também uma pergunta desconcertante que o mundo espiritual respondeu sem rebuços. Recebeu o número 55 da obra, a partir da sua 2ª edição. São habitados todos os mundos que giram no espaço? Inquiriu Allan Kardec. E o Espírito de Verdade respondeu-lhe friamente: sim. E o homem da terra está longe de ser conforme supõe, o único dotado de sabedoria, de conhecimentos, de virtude. Jesus Cristo dissera que há muitas moradas na casa do Pai. Os Espíritos disseram a Allan Kardec que todos os mundos que giram no espaço são portadores de vida. E naturalmente, diante disso, uma pergunta que não nos cala na garganta: são esses tipos de vida iguais à vida que temos na Terra? Serão esses mundos habitados por seres idênticos aos que habitam a Terra? Certamente o bom senso nos responderá, porque se prestarmos atenção aqui no nosso planeta, já perceberemos uma quantidade diferente de formas de vida que se distinguem da nossa. Basta que olhemos os peixes, como nos chama a atenção o próprio Allan Kardec.
A vida dos peixes é completamente diferente da nossa, porque eles precisam, como nós, do oxigênio, mas não o retiram das águas por meio de pulmões, como nós o retiramos do ar. Os peixes retiram o oxigênio da água por meio de brânquias, por meio de guelras, sistemas sofisticados que permitem-lhes absorver o de que necessitam da oxigenação marítima, sem que isso lhes seja problemático. Se nós os retirarmos da água para o ar, eles morrem. Do mesmo modo que morreremos nós se colocados dentro d'água sem as devidas proteções. São formas de vida distintas da nossa. Na profundidade dos mares, peixes existem que não conhecem a luz solar, que lá nas regiões abissais não chega. Mas a divindade dotou esses seres das grandes profundidades de um sistema nervoso capaz de ajuntar, de reunir em repositórios especiais quantidades de sais de fósforo que permitem que esses peixes sejam luminescentes nas profundidades escuras onde vivem, para que sejam vistos uns pelos outros. Daí então começamos a perceber a quantidade de seres vivos que têm dispositivos para existir bastante diferentes dos dispositivos que temos nós. Mas se olharmos os pássaros que andam sobre a terra como nós, podem voar como nós não podemos. E existem aves que voam a altitudes incomensuráveis, onde nós não suportaríamos estar se não estivéssemos apetrechados de recursos. Porque quanto mais nós nos afastamos do solo e vamos para as grandes altitudes, a pressão atmosférica vai diminuindo. E certamente, se fôssemos nos alçando, sem termo, cada vez a nossa pressão interna iria ficando maior do que a pressão externa, até o ponto em que nós explodiríamos por termos a pressão interna muito mais alta do que a pressão de fora. Se fôssemos para a profundeza dos mares, dar-se ao contrário. A coluna de água que suporta a pressão atmosférica tenderia a fazer com que a pressão externa se tornasse muito maior do que a nossa pressão interna, e nós seríamos implodidos pela pressão que a natureza exerceria sobre nós. Daí então, já encontramos dois grupos de seres vivos que vivem diferente de nós, bastante diferente de nós. Mas existem seres vivos que precisam do oxigênio e que têm formas de viver na terra distintas da nossa. Mas curioso é que aqui na terra existem seres vivos que não necessitam do oxigênio para viver. Os seres anaeróbios, quanto menos oxigênio para eles, melhor. E é por essa razão que esses micro-organismos que passam a habitar nossos ferimentos vão se reproduzindo, porque no local das feridas existe quantidade diminuta de oxigenação. E dessa forma, esses micro-organismos se desenvolvem ali, formam suas colônias, putrefazem o tecido orgânico, e nós temos as pústulas. Não é sem sentido que a enfermagem e a medicina recomenda limparmos essas feridas com água oxigenada, porque o oxigênio
constante na água diminui a possibilidade desses micro-organismos se reproduzirem, porque no oxigênio eles não são nada. Sem o oxigênio eles são tudo. Vida biológica, naturalmente, que não precisa do oxigênio. Os micro-organismos anaeróbios na Terra. Então, recentemente, os biólogos descobriram que há micro-organismos, há bactérias que conseguem se alimentar do arsênio, do arsênico, e certamente transformam-no em sua intimidade, o que é impensado por nós, humanos, e por outros seres vivos. Certamente haverá na Terra outras expressões de vida que nós ainda desconheçamos. E o que dizer desses bilhões e bilhões de planetas? Certamente haverá aqueles em que a forma de vida nada terá de similitude com a forma de vida terrestre, ou com as formas de vida terrestre. Quem sabe em algum desses planetas que giram em torno de sóis de segunda grandeza, de primeira grandeza, sóis muito maiores que a Terra, que o nosso Sol, que ilumina a Terra, certamente serão seres vivos alimentados, mantidos por energia elétrica, por energia atômica. Não se pode afirmar, não temos ainda esses resultados, mas pelo que encontramos na Terra, a especulação intelectual nos leva a fazer esse tipo de abordagens, que há, sem dúvida, outras maneiras de viver no universo de Deus. Quando pensamos assim, compreendemos o Espírito de verdade. Todos os mundos são habitados, mas não pelo mesmo estilo de vida, não pela mesma forma de vida, não pelo mesmo tipo de vida, mas todos o são. Jesus Cristo se dirigia aos apóstolos, num outro contexto, e porque eles falavam a respeito da desnecessidade de sofrerem aqui, de se desestruturarem aqui, de se turbarem aqui, se referia às outras moradas para os espíritos, e não aos mundos habitados por quaisquer formas de vida. Deste modo, nós começamos a pensar nessa expressão de Cristo, nessa resposta do Espírito de verdade, e o nosso pensamento viaja na amplidão. Abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro para estudar essa frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. O capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, e ali encontramos coisas belíssimas, porque Allan Kardec faz a sua exposição a respeito do planeta Terra, a respeito das diversas moradas, mas abre espaço para as considerações do mundo espiritual. E nessas considerações, o Espírito Santo Agostinho nos fala que a Terra ainda é um mundo de provas e de expiações, e que logo estaria adentrando o campo da regeneração. Distingue um do outro. Diz-nos Santo Agostinho que no mundo de provas e expiações o mal predomina. Ainda existe o desejo de fazer-se o mal. E quando nós olhamos o nosso planeta, em toda parte existe o desejo de fazer o mal, desde o seio da família, onde os familiares se vingam uns dos outros das formas mais diversas, desde que contrariados estejam,
desde que se achem contrafeitos. Até a maldade na política, na administração pública, na vida social, em toda parte as pessoas desejam passar por sobre as outras, dê no que dê. Então, o mal predomina. Este planeta ainda é aquele em que o indivíduo assalta o outro para roubar-lhe aquilo que não fez por merecer. Mata o outro apenas para ver o tombo. Mata para roubar um pendentif, um anel, um relógio ou uma carteira de dinheiro. É um planeta ainda inferiorizado pela qualidade dos seus habitantes. Dessa maneira, as falas de Santo Agostinho não podem ser desmerecidas. Num mundo como o nosso, predomina o mal. Mas no mundo de regeneração, que segundo o espírito André Luiz, começamos a adentrar ao término da Segunda Grande Guerra, mas como uma grande noite que vai clareando pouco a pouco, mas demoram algumas horas para que desde a meia-noite abra o dia às 6 horas da manhã. Estamos nessa madrugada escura, fria, estranha, aguardando com os nossos esforços a abertura desse amanhecer, que esperamos em Deus não se demore tanto, mas que para nós ansiosos parece tardar. Daí, num mundo de regeneração, o mal já não predomina, embora exista, porque estarão nele presentes os que fizeram mal nos mundos de provas e expiações, e que agora precisarão resgatar o mal que fizeram. E aquele que fere com ferro se ferirá. Como diz o Evangelho, ainda encontraremos expressões do mal vazando por meio das pessoas que sofrerão as consequências do mal que realizaram. Mas já existirá o desejo do bem, a vontade de fazer o bem. E quantos dentre nós já nos sentimos com o pé na expiação e provas e com outro pé na regeneração? Temos anseio pelo bem, por encontrar o bem, mas ainda não temos forças para nos inserirmos nas suas realizações totalmente. Volta e meia damos uma olhada para a retaguarda e nos aconselhamos com o mal. Volta e meia dizemos, não, mas para fulano só assim. E o tratamos mal, e o desprezamos, e nos alinhamos ao preconceito, a diversas expressões do mal, porque temos um pé vacilante no mundo de regeneração, e o outro firme ainda nas expiações e provas. Mas quando pensamos num mundo como o nosso, de expiações e de provas, essa expressão nos tumultua, nos aturde. O que será isso? Um mundo de provas e de expiação, ou de expiação e provas? Quando falamos em provas, a nossa mentalidade se distende à escolaridade. Todas as vezes que falamos de provas, pensamos em testes, em exames, em avaliações, em escola. E dessa maneira, o mundo de provas é aquele no qual os seus habitantes têm necessidades escolares, têm necessidade de fazer aprendizados. Nós precisamos aprender as coisas mais variadas que nos permitirão evoluir na direção e no sentido de Deus. Aprendemos com o Espírito Emmanuel que para chegarmos a Deus precisaremos desenvolver as simbólicas 2 asas. Uma delas é a asa do conhecimento intelectual, a outra delas é a asa do conhecimento moral, é a asa da vivência do amor. Precisamos de ambas. Com uma apenas não lograremos voar como nenhuma ave conseguiria.
com uma única asa. Mas quando pensamos em provas, muita gente imagina que num mundo onde tenhamos necessidade de aprender, o nosso aprendizado será dar passes, receber espíritos, fazer orações bonitas e já estaremos evoluídos. Falamos mal dos cientistas, dos materialistas, dos ateus, porque nós já sabemos rezar, dar passe, fazer atendimento fraterno, mas é uma asa apenas. Quando lemos no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, desejando saber de que se constituem as leis de Deus, e o Espírito de verdade lhe responde que as leis de Deus se bifurcam. Aquelas que tratam, que regulam, que regem o funcionamento dos mundos materiais, e aquelas outras que se involucram no campo do mundo moral. A essas primeiras chamamos de leis físicas, onde estão a química, a física, a biologia, a astronomia, a geologia, a matemática e outras. E na outra ramificação, as leis que regulam o mundo moral, as chamadas leis morais. Lei de amor, lei de justiça, lei de sociedade, lei de fraternidade, lei de destruição, lei. Ora, aqueles que abdicamos de aprender as leis que regulam o mundo físico, como estaremos nos candidatando a ser anjos, a governar planetas, a sermos deuses, espíritos avançados como Jesus o é? Estaria nos faltando o conhecimento intelectual, a outra asa. Muita gente que já sabe rezar e dar passe com perfeição, mas ainda vai ficar um tempo por aqui para aprender matemática, física, biologia, química. Quando Jesus Cristo curava os leprosos, por exemplo, ele fazia com seu conhecimento biológico que as células enfermas cedessem lugar às células novas, e com seu psiquismo evoluído, sabendo como fazer, permitia que as mitoses, meioses, o desenvolvimento celular, produzisse célula nova para substituir a célula leprosa. Era o seu conhecimento biológico absolutamente perfeito. Era ele, então, que com seu conhecimento de física atômica conseguia modificar a estrutura molecular e converter água em vinho captoso. Ele sabia, como sabem os físicos hoje, que toda a matéria universal é composta pelas mesmas partículas: elétrons, prótons, nêutrons, e pelas subpartículas que vão dos mesons aos neutrinos, aos quarks. O que distingue o hidrogênio do hélio é o número de prótons no núcleo e o número de elétrons na última camada, que os distingue do urânio, que os distingue do ferro, é o número de prótons e o número de elétrons. Mas são prótons, elétrons e nêutrons responsáveis por toda a matéria existente. Por isso, o Cristo sabia como ajustar prótons, elétrons e nêutrons, formando átomos diferentes, para transformar água em qualquer outro produto, para multiplicar pães, para multiplicar peixes, com seu conhecimento físico-químico. Logo, se ele nos disse: vós sois deuses, e o que eu faço podereis fazê-lo, só poderemos fazê-lo com os outros conhecimentos
que muita gente abomina, muita gente boa me diz assim: eu detesto química, eu odeio biologia, eu tenho horror de física. Mas adoram tudo que a física, a química e a biologia produzem, porque nós consumimos tudo que está no supermercado, que a indústria faz com base nos conhecimentos bioquímicos para a conservação dos alimentos, para enlatá-los sob pressão, a física. E dessa maneira, nós usufruímos das ciências que dizemos detestar. Ninguém hoje vive sem o computador, mas é a física que rege os computadores. Ninguém vive sem o celular, que faz de tudo e até fala algumas vezes. É a física que permite a tecnologia, a construção dos telefones. Então, como é que eu posso dizer que eu odeio as ciências se eu gosto de tudo que delas advém? Aquilo que nos faz dizer que as odiamos é o nosso desconhecimento delas. Na medida em que vamos conhecendo essas ciências, vamos entendendo melhor a vida. Por que chove, por que faz frio, por que faz calor, por que ocorrem as auroras boreais, por que neva. Só quando a gente conhecer o outro lado. Então, todos aqueles que só estamos olhando para a vida religiosa, vamos ter que voltar para prestar atenção nas outras leis religiosas, porque fazem parte da religião de Deus, que é a sabedoria. Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos: qual é a maior felicidade dos bons espíritos? E a resposta maravilhosa: o conhecimento de todas as coisas. Quando passarmos a conhecer todas as coisas, acabarão as aflições. Não se vos turbe o coração. Acabarão as ansiedades. A ansiedade é fruto da nossa ignorância, do nosso desconhecimento sobre alguma coisa. Quando soubermos de tudo, saberemos de tudo. É por isso que os Espíritos nos deixam passar por situações difíceis, porque eles sabem de tudo. Eles sabem que logo à frente nós sairemos do problema maravilhosamente bem. Como um pai permite que um filho sofra uma difícil cirurgia, porque o médico lhe disse ou a cirurgia ou a morte. Então, sabemos que depois da cirurgia, a saúde reflorescerá. Então, enfrentamos a cirurgia dos nossos entes queridos ou a própria. É desse modo que a terra será muito mais valorizada por nós no dia em que tivermos desenvolvido o outro tipo de conhecimentos. Quando tivermos abarcado as outras leis de Deus, que por enquanto grande parte do mundo foge delas. As leis que regem a vida física. É deste modo, então, que ainda temos muito que voltar à Terra para aprender a pensar cientificamente, a pensar esses conhecimentos que nos fazem ser deuses e avançar para o grande Deus. Então, quando nós deixamos de cumprir, de conhecer, de atender a esse campo, voltamos aos planetas físicos com necessidades profissionais, necessidades escolares. E quando deixamos de atender às leis que regulam o mundo moral, quando destratamos o semelhante, ferimos-lo, matamos-lo, ou nos matamos, ou nos ferimos, ou nos injuriamos de alguma maneira, voltamos aos mundos físicos com necessidades de ordem moral. Então, renascemos com necessidades expiatórias, de resgate de débitos morais, de acerto de contas com a consciência. Por isso nós, que precisamos das duas coisas, estamos num mundo de provas e de expiações. Então a terra poderá ser para nós uma escola, um educandário,
mundo de provas. Quanto poderá ser uma penitenciária, um hospital, um vale de dor expiatório. Dessa forma, Santo Agostinho nos leva a pensar em o Evangelho segundo o Espiritismo, que por moradas da casa do Pai também poderemos admitir o mundo que existe dentro de nosso psiquismo, porque nós criamos as situações nas quais vivemos. Nós desenvolvemos felicidade ou desdita dentro do nosso juízo. Nós nos tornamos pessoas felizes ou desditosas na nossa casa mental. E curiosamente chamamos o pensamento de casa mental. Isso nos leva a entender por que é que os gregos, quando criaram o termo ethos, que daria no nosso idioma ética, chamaram ethos, além de ser o conjunto de costumes adquiridos, também ethos era a morada, o lugar onde se vive. Dessa maneira, nós poderíamos dizer que a ética não é apenas esse conjunto de hábitos adquiridos, em que cada um de nós, ou cada grupo social, aprende a se desenvolver. Mas também, ética é a nossa morada. Trazido o termo para o campo psíquico, a nossa mente, onde geramos a forma como desejamos viver. É a mente que faz o que somos, somos o que pensamos. Tudo é possível àquele que crê. Já o havia estabelecido Jesus. Se nós cremos que somos fracos, seremos fracos. E tudo faremos para demonstrar a nossa tese. Viu como eu sou fraco? E na hora que nós dissermos, não, eu posso, eu sou forte, eu serei forte, eu mobilizo as minhas potencialidades, os meus recursos para tornar-me forte, seja no que for. Então, tudo é possível, tudo, aquele que crê. Dessa maneira, nós começamos a encontrar vida no psiquismo humano. Quando as pessoas procuravam a Jesus para pedir-lhe algo, ele lhes perguntava invariavelmente: que queres tu que eu te faça? Havia aqueles que diziam: eu quero a saúde, Senhor. E ele lhes dizia: mas a saúde não te será tão importante. Eu quero ser rico, Senhor. Mas o que irás fazer com essa riqueza que queres? Cada um procurava com uma imagem de si mesmo na consciência. A algumas pessoas Jesus atendeu, a outras não. Dessa maneira, então, começamos a ver que na literatura universal, várias foram as criaturas que trataram dessa vida psíquica, dessa vida da mente. Se pararmos para olharmos mais próximo de nós, chegaremos às velhas idades de Florença, antes da existência da Itália, e encontraremos ali Dante Alighieri, o grande florentino, escrevendo uma obra notável que o celebrizou e o celebriza até hoje, a Divina Comédia. Escreveu a obra como quem tivesse feito uma viagem às regiões dos infernos, às regiões do purgatório, conforme as suas crenças católicas.
e descreve tudo quanto viu, sentiu nessas dimensões do psiquismo humano. Mas Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, não descreve o reino dos céus, exatamente essa dimensão psíquica onde ele não teve acesso. Encontramos no século XVIII, fim do XVII para XVIII, a personalidade de Emanuel Swedenborg, o grande vidente da Suécia, que escreveu vários livros. E nesses livros, em vários deles, descreve a vida no além, chamando os seres espirituais de anjos. Quando lemos a sua harpa harmônica, por exemplo, encontramos os diálogos dos anjos, dos seres espirituais, onde o psiquismo de Swedenborg ia captar esses diálogos, essas imagens, essas realidades psi. Nos Estados Unidos, foram vários os sensitivos que no século XIX escreveram sobre a vida espiritual, dentre os quais a Federação Espírita Brasileira traduziu e publicou um livro notável do reverendo Vale Owen, que recebeu em português o título A Vida Além do Véu, onde o reverendo, em estado de transe, narrava aquilo que via nas regiões do mundo espiritual, a vida além do véu da carne. E deste modo, fomos encontrando na historiografia geral diversas obras que narravam essa vida, esse mundo psíquico, esse mundo mental, esse mundo espiritual. Mas foi no Brasil, em 1944, que passamos a ter conhecimento de uma obra grandiosa, mediúnica, que chegou ao nosso conhecimento pela Faculdade Mediúnica de Chico Xavier. O espírito que a assinava chamava-se André Luiz, e o livro Nosso Lar. Na obra, depois de narrar os seus sofrimentos iniciais no além, o espírito fala que foi levado para um núcleo espiritual, e nesse núcleo espiritual recebeu tratamento, consolo, conforto, instrução, até tornar-se um cidadão dessa região espiritual que tinha o nome de Nosso Lar. Descreve o espírito André Luiz que a colônia Nosso Lar foi criada por espíritos de alta envergadura portugueses sobre a cidade do Rio de Janeiro, para poder atender às entidades que ali desencarnavam e que ainda precisariam voltar para ali. Logo tinham a necessidade de penetrar o mundo invisível sem perder as características do locus para onde retornariam. Aqueles que estariam na erraticidade regional. Então, desde que o mundo é mundo, os prepostos de Jesus Cristo tiveram essa mesma preocupação. As criaturas que desencarnassem precisariam voltar a reencarnar. Logo, não deveriam perder a embocadura terrestre, entre aspas, a cultura adquirida na terra, ainda que estivessem no mundo invisível, as criaturas comuns. E em todas as partes do mundo habitado foram construídos esses centros de atendimento pós-morte,
Esses PSs, esses prontos-socorros, que recebem as criaturas recém-desencarnadas, tratam-nas, reequilibram-nas, para que depois possam elas ser remetidas a regiões espirituais mais estáveis. Nascem assim as colônias espirituais, regiões espirituais, de fato, mas que estão mais próximas do planeta e das regiões do planeta, de onde saíram aqueles espíritos, do que próximas das dimensões mais altas da espiritualidade. Então, na bela cidade do Rio de Janeiro, quando os portugueses ali chegaram, naquele distanciado 20 de janeiro de 1565, ao virem de um lado o Morro Cara de Cão, no outro as montanhas que formavam a entrada de um leito aquoso, eles imaginaram que ali fosse um rio. Mais tarde descobriram, ao navegar para o fundo, que era uma baía, que os franceses chamaram de Guanabara, quando da invasão de Nicolau de Rand de Villegagnon. No entanto, por ser admitido como um rio, por ser dia 20 de janeiro, eles chamaram o lugar de São Sebastião do Rio de Janeiro. 20 de janeiro, dia de São Sebastião, em Portugal. Então, aquele lugar onde os portugueses pararam e começaram a construir as suas moradas, os índios viam com estranheza. Não se aproximavam até adquirir confiança. E diziam que aquele lugar era a Carioca. Oca era casa, Cari, branco. Era ali a casa de branco, a casa dos brancos. Aquele lugar se chamava Carioca. Mais tarde o termo serviria como gentilício a quem nasce apenas na cidade do Rio de Janeiro. São chamados de cariocas, fazendo alusão a essa herança tupi-guarani, que dizia que aquele lugar, no Morro do Castelo e o mar, entre o Morro do Castelo e o mar, era Carioca, onde os portugueses começaram a construir suas casas, suas moradas. Então, as almas nobres que serviam a Jesus, acompanhando os portugueses vindo para cá, construíram sobre o psiquismo da região carioca uma região espiritual correspondente à terrestre, que eles chamaram, como bons portugueses, de nosso lar. E os espíritos desencarnados na Carioca, no Rio de Janeiro, eram levados para ali, para receberem tratamentos, orientação, repouso, e depois voltarem a reencarnar na Carioca, no Rio de Janeiro. E essa colônia foi espraiada para os limites da região da Carioca, e hoje abarca desde a cidade do Rio de Janeiro ao noroeste do estado do Rio de Janeiro, as regiões de Itaperuna, de Bom Jesus do Itabapoana, mas também, porque não é uma faixa, se estende por sobre Minas Gerais, por São Paulo, pelo Espírito Santo, abarcando aquelas regiões desses estados que têm divisas com o Rio de Janeiro. Os espíritos que desencarnam nessa faixa são conduzidos para a colônia Nosso Lar. Durante muito tempo,
Os espíritas brasileiros, quando leram a obra, entenderam que era a única colônia espiritual. E do Rio de Janeiro a Manaus, a Porto Alegre, as pessoas diziam que queriam desencarnar para ir para nosso lar. Elas não sabiam que havia colônias em sua própria região. Colônias nortistas, colônias sulistas, colônias em todas as partes do Brasil. Porque são criações do mundo espiritual superior para atender a esses espíritos em situação de emergência, até que eles se recomponham. E aprendemos em O Livro dos Espíritos que isso pode demorar segundos, meses, anos, séculos. A perturbação pós-morte, dependendo do estado de evolução da criatura. Por isso encontramos essas colônias espirituais recebendo essa massa de criaturas que são socorridas e depois encaminhadas para os seus destinos. Quando paramos para pensar, identificamos que cada região, só para falarmos do Brasil, cada região do Brasil tem uma cultura diferente. O Bumba Meu Boi do Nordeste, o Boi Bumbá do Norte, a Chula do Rio Grande do Sul. São coisas diferentes, culturalmente falando. O linguajar, a forma de entender as coisas falando a mesma língua portuguesa. Os hábitos climáticos, os hábitos alimentares. A maniçoba do Pará, o tucunaré do Amazonas, o churrasco gaúcho, a polenta frita de Santa Felicidade. Então nós começamos a verificar quantos elementos culturais nós vamos assimilando. Isso faz parte do nosso psiquismo. E certamente, ao lermos a obra Nosso Lar, nos damos conta de que André Luiz narra um levante que houve em função de hábitos alimentares na colônia. A fixação daqueles espíritos com aquilo que era sua alimentação, onde viviam. E certo, por isto, eles precisam sofrer adaptações em seu psiquismo. Numa noite madrugada, quando muito jovem, visitando Chico Xavier em Uberaba, fiquei, como sempre ficava, até o final da sessão. Ali, Chico fazia servir um cafezinho ou um chá tipicamente mineiro, feito de erva cidreira ou de cravo e canela, e entre uma golada e outra de chá e uma quitando outra que se comia, Chico contava as coisas hilariantes do mundo espiritual, as coisas comovedoras dos seus registros espirituais, para que nós aprendêssemos com ele algumas coisas. E nessa referida noite, alguém lhe fez uma pergunta sobre Nosso Lar. Chico, e como é que fica a densidade populacional da colônia? E Chico deu uma boa risada e disse que a colônia tinha uma estabilidade populacional, porque muitos espíritos chegavam e outros espíritos voltavam para a Terra. O índice de criaturas reencarnadas era muito grande, maior do que o de criaturas desencarnadas. Então a colônia estava sempre equilibrada, mas que o grande problema é que há colônias espirituais em toda parte sobre o nosso Brasil. E falou-nos na ocasião de algumas colônias espirituais sobre o estado de Minas Gerais. E disse-nos Chico que o Espírito Emmanuel, quando escreveu por suas mãos a série Pão Nosso,
examinando passagens do Novo Testamento, homenageou naquela série várias colônias espirituais de Minas Gerais e do Brasil. Por isso, cada um daqueles livros que se chamou Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e outros, todos esses nomes são nomes de colônias espirituais, cujos líderes, os benfeitores, quiseram homenagear a Jesus Cristo com algum dos seus ensinamentos, com algum dos epítetos que o Cristo se atribuía a si mesmo como fonte viva. Eu sou a fonte da água viva. Então, eram nomes de colônias espirituais. E me lembrei, enquanto ele falava, de que eu já houvera lido o livro Voltei, escrito por irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner. Frederico Figner era um judeu que se tornou espírita no Rio de Janeiro e que teve um fato marcante em sua vida. Depois da desencarnação de sua filha querida, Marta Figner, ele, amargurado, fez uma viagem a Belém do Pará, onde vivia a famosa médium Ana Prado, médium de materialização. Ana Prado, a amazonense de Parintins, naquela ocasião vivia em Belém acompanhando seu esposo e atendeu a Frederico Figner. E por meio de sua faculdade dos efeitos físicos, Marta Figner se materializou e assossegou as ânsias do coração de seu pai, que se fez um trabalhador invejável da causa espírita. Desencarnado, quis narrar sua saga no além e usou a antonomasia de irmão Jacó, por ser ele judeu. Então, no corpo do livro, Marta descreve, irmão Jacó descreve, uma situação vivida com sua filha Marta, quando se encontravam no psiquismo da Califórnia, no espaço espiritual da Califórnia, nos Estados Unidos, lugar que ele sempre gostou e por razões diversas não podia visitar como gostaria. Desencarnado, era-lhe mais fácil com sua filha e ali estava, e desejou, irmão Jacó, Fred Figner, visitar a um dos seus grandes ídolos da ciência. Desde quando encarnado, Frederico Figner tinha uma admiração grandiosa por um notável inventor, Thomas Alva Edison. Thomas Edison, o inventor da lâmpada de filamento, a lâmpada elétrica de filamento. E sabendo da colônia espiritual onde se encontrava Thomas Edison, Marta Figner foi com seu pai até lá para marcar uma audiência com o espírito Thomas Edison. O benfeitor que os recebeu, conforme narra o livro, lhes disse que era um espírito de alto nível, de alta evolução. Estava por isso sempre muito ocupado, mas que tinha grande alegria em receber os amigos que o iam visitar. E no livro, então, o irmão Jacó narra seu encontro espiritual com Thomas Edison numa colônia espiritual americana sobre a Califórnia. Mas quando lemos o livro Além da Morte, da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, assinado pelo espírito Otília Gonçalves, encontramos coisas fascinantes. Porque Otília Gonçalves foi a primeira tia da Mansão do Caminho, fundada por Divaldo em março de 1952. Tia Otília, como era chamada, e seu marido, foi o primeiro casal a oferecer seus préstimos
para ajudar a Divaldo e Nilson a criar as crianças, a cuidar das crianças. Desencarnou-lhe o marido e logo depois tia Otília viajou para o mundo espiritual. E narra ela no livro, então, que foi atendida por espíritos amigos da obra na colônia Redenção, cujo núcleo está sobre a cidade do Salvador, na Bahia, sobre a Soterópolis, e se estende para o Recôncavo e por outras regiões da Bahia. Não é à toa que Divaldo Franco, ao fundar sua casa espírita, nomeou-a Centro Espírita Caminho da Redenção, donde partem as assistências dos espíritos que lhe dão cobertura, que assistem à sua tarefa mediúnica, à colônia Redenção. E poderemos encontrar em toda parte colônias espirituais atendendo aos filhos de Deus necessitados de suporte. Mas há uma curiosidade que os espíritos nos narram. Digamos que aqui nesta cidade de Maringá existam pessoas que adoram Maringá, mas que não são daqui, que tenham vindo, por exemplo, do Rio Grande do Norte ou de Rondônia. Vivem aqui por questões profissionais, porque formaram família, se adaptaram à cidade, fazem tudo de bom aqui, mas o seu coração está pulsando lá, nas terras potiguares ou em Rondônia. Eu não vejo a hora de me aposentar e voltar para a minha cidade, eu quero morrer na minha cidade. E as pessoas sonham em um dia voltar para os seus pagos de nascimento. Digamos que não tenha havido tempo e a pessoa morreu aqui, doida para voltar para o Rio Grande do Norte. Desencarna aqui, é atendida nas regiões espirituais da cidade, e logo que esteja refeita, magneticamente, é conduzida à colônia espiritual do Rio Grande do Norte, onde estão suas afinidades espirituais. Então, muita gente ensina-me o mundo espiritual, tem seus entes queridos desencarnados e ficam loucos para ter notícias deles, como se os nossos entes queridos desencarnassem e ficassem sentadinhos no além olhando para a gente. Eles encontram no além a família espiritual, muito maior do que a família que deixaram na terra. Nem sempre a família espiritual, quase sempre a família biológica, com quem as afinidades não eram assim tão especiais. E quando chegam no além, se deparam com os seres amados de múltiplas existências, de maior afinidade, e os acompanham para darem sequência àquilo que deixaram quando vieram para o corpo. E fica a família daqui agora em desespero, querendo notícias, querendo mensagens que eles não podem dar. Eles estão cumprindo a sua trajetória e muitas vezes não têm interesse em dar. Por isso, a tranquilidade interior é o melhor remédio para quem vive atrás de mensagens dos seus mortos. Porque pode muita gente entrar no circuito e falar como se fossem eles, em vendo a nossa ansiedade. Deixemos que Cristo sabe se precisamos, quando precisamos, se merecemos ou não. E se o nosso ente querido está em condições de darmos alguma mensagem que nos satisfaça. É dessa maneira, então, que pensamos na colônia Nosso Lar, onde viveu o Espírito André Luiz, as experiências narradas no livro. Um dia, porém, um jovem carioca leu o livro Família Espírita, apaixonou-se pela obra e fez um pacto consigo mesmo.
Eu vou fazer cinema e vou um dia colocar este livro na telona. Cresceu, estudou e conseguiu. Fiquei emocionado quando ele me disse que logo, logo teríamos o livro Nosso Lar na tela dos cinemas. E Wagner de Assis, simpático e simples, queria apresentar um nosso lar que não servisse apenas aos espíritas que já conheciam a obra, mas que servisse a toda criatura que pudesse ter ali a visão de que tal vida, tal morte, aquilo que a gente faz aqui na vida física, responderá por nós ou contra nós na vida espiritual. Então, o filme foi apresentado ao mundo. A princípio no Brasil, ao ver na tela Nosso Lar, Espírito André Luiz, Médium Chico Xavier e a logomarca da Federação Espírita Brasileira, eu me emocionei e comecei a chorar copiosamente. Lavei a alma de emoções ao ver a primeira página que se apresentava na tela. Não era por ser um livro espírita somente, não era por ser o livro Nosso Lar. Naquele momento, as emoções tomaram conta de minha alma, porque eu pensei, viajando para trás na história do espiritismo no Brasil, eu pensei o quanto foi difícil para os primeiros espíritas em nosso país. Recordei-me de Dr. Bezerra de Menezes, no século XIX. Tornou-se espírita após ler o Livro dos Espíritos, ganho de um amigo, verificando que não poderia viver longe das atividades espíritas, resolveu declarar-se publicamente espírita. Reuniu nos salões da Guarda Imperial do Rio de Janeiro a população e fez a sua profissão de fé espírita. Não se escondeu. E a partir dali, passou a sofrer as consequências de sua audácia. Médico, perdeu grande parte da clientela, porque era espírita. Passando pelas calçadas à frente dos casarios de São Cristóvão, bairro do Rio de Janeiro, recebeu escarro, cuspe, covarde, de muita gente que atirava sobre ele seu dejeto bucal, pulmonar, pelo crime de ser espírita. Recordei-me de um amigo seu que o encontrou na Avenida Passos, onde ele atendia na Federação Espírita Brasileira. Médico como ele, perguntou-lhe: Adolfo, é verdade que você agora ficou espírita? E ele disse: sim, não escondi de ninguém, falei bem alto nos salões da guarda. Mas Adolfo, redarguiu o amigo, você não sabe que o espiritismo é coisa de gente louca? E o doutor Bezerra de Menezes lhe disse: eu sei, mas há uma diferença que você não sabe, disse ao amigo. Antes de sermos espíritas, nós somos loucos ficando. Após o espiritismo, nós somos loucos saindo da loucura. E suportou o travo da desinteligência popular. Recordei-me de vários espíritas que sofreram ameaças de morte, que foram apanhados em emboscadas por delinquentes armados, que quando os abordavam, recebiam deles aquela lufada de ternura tão grande.
que desistiam de matá-los, confessavam que foram pagos para cometer o crime, e alguns deles que se tornaram espíritas. Comecei a recordar-me dos cafundós das Minas Gerais, onde tantos desses episódios aconteceram, dos primeiros espíritas do sul do Brasil, dos primeiros espíritas do Nordeste, aqueles que sabiam ler francês e que recebiam pelo navio as obras de Allan Kardec publicadas em Paris, os espíritas do Rio de Janeiro, intelectuais. Recordei-me da ditadura de Getúlio Vargas, quando os centros espíritas eram fechados e os médiuns tinham que ser fichados nas delegacias como prostitutas e como marginais, como malandros da cidade. Recordei-me desses homens e mulheres que, para darem consistência ao espiritismo, a sua vida tinha que ser ilibada. Um homem espírita, uma mulher espírita, apesar de tudo, eram vistos com respeito. Seu fulano, pode confiar, ele é espírita. Dona fulana é espírita. Para que hoje o espiritismo esteja na moda e nós tenhamos artistas espíritas, jogador de futebol espíritas, políticos espíritas, toda gente famosa espírita, a massa vai atrás, não do espiritismo, mas da fama das pessoas que são, e dizem que são espíritas, no maior deboche essa causa luminosa. Dizem-se espíritas baforando seus 100 milímetros king size. São espíritas rodando gelinho no copo de uísque, ou nas talagadas de caipirinha, porque são muito espíritas, dando exemplo à sociedade, exatamente do que o espírita não deveria ser, do que o espiritismo não propugna. Para que hoje nós façamos do espiritismo essa coisa barata, quantos deram a vida e a morte para que nós herdássemos do século XIX a veneranda doutrina espírita, nosso lar, redenção, caminho, verdade, vida, the sun. Qualquer que seja a região espiritual para onde nos dirijamos depois da desencarnação, o que valerá será a obra que tenhamos deixado na terra. Tudo aquilo que fazemos em prol do bem é a nossa verdadeira herança, é a nossa verdadeira posse. Tudo quanto temos terá que ficar na terra. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu me vou a fim de vos preparar um lugar. E assim não fosse, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Quando pensamos nessa orientação do Mestre, nas palavras de Jesus, sentimos uma imensa alegria na alma, por termos tido ensejo de conhecer os caminhos melhores para vivermos na terra, onde tudo é mais difícil. Um mundo escola, um mundo penitenciária, um mundo de provas, de testes, um mundo de expiações, de pagamentos de dívidas. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, nossa alma se enche de felicidade e nos ajoelhamos simbolicamente à frente do altar da natureza e temos a sensação de estar sob o brilho de Sírius, de Vega, de Altair, de Canopus, de Lira, de Antares, esses astros vivos do azul, para agradecermos a Deus pela honra
das múltiplas moradas e por nos dar a mente, a possibilidade de mobiliá-la de virtudes, a nossa casa íntima, limpa e fresca, acompanhando as maravilhas dos ensinamentos da luz, emocionados, sensibilizados com a veneranda doutrina, ajoelhados então, de mãos unidas, agradecemos ao Pai pelas bênçãos de nossas vidas e a Ele cantamos cheios de unção. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos os seres aflitos, que gemem, que choram, que se debatem, que estertoram neste mundo de caos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus ou no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, ainda distante da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, geratrizes de tanta dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da revelação imortal, a igreja da verdade, a igreja do amor, da fraternidade, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e puro amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai Celeste, obrigado, Cristo amado, muito obrigado, senhores.